It's October already. It's a Hacktoberfest. And if you don't know what Hacktoberfest is, it's a celebration. And it's an open source. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software created by DigitalOcean. It's changing the world one pull request at a time. You can be a developer, designer, or even a content writer. In short, you do open source contributions and you get lots of swag. Yes. Swag bag. This is so amazing. A Hacktoberfest t-shirt, guys. I would like to thank DigitalOcean for sending me this t-shirt because I was participating in Hacktoberfest. So join us for this year's celebration of open source software at hacktoberfest.com. Let's get hacking. Agora sim no ar. E aí, galera, como é que vocês estão? Preparados para agora mais uma aula aí? Agora a gente vai falar de backup de verdade, de comunidade, né? Com o Heitor Farias, é o cara do Bácula aí. Ele vai se apresentar melhor, né? Então, a gente está começando aqui, continuando, né? O nosso Hacktober que começou lá pela manhã. E, Oswaldo, o que é que você tem aí a dizer agora de tarde aí? Além de agradecer ao Heitor, muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar aprendendo com você. A gente continua, né? De manhã foi bem interessante, bem legal. A galera que participou gostou. Se tem alguns colegas seus aí que não estão ainda no evento, faça a propaganda aí, chama a galera para cá, dá o seu depoimento de como é que foi participar. E a gente tem a oportunidade de falar de backup agora, né? Eu gostei muito do videozinho, porque o vídeo continua não falando da planta, né? Continua não falando das árvores, e fala da camisa, parece um saco de batata, né? Camisa a gente gosta, batata frita a gente gosta também. Então, assim, para ganhar a camisa do DigitalOcean, a gente precisa pelo menos 4 pull requests. A gente vai ter a palestra depois, tem mais alguma coisa, Mário? Tem os sorteios. Ah, sim, a gente vai ter os sorteios. O Heitor vai sortear um livro aí, que ele contou aí que vai sortear um livro do Bácula aí. Então, quem tiver até o final aí, ele vai ter a chance de um livro recém-lançado, né? Recém-lançado, quentinho aí, saído do forno. E a gente tá precisando de gente que saiba mexer em backup para na hora do vamos ver, né, Oswaldo? Você já perdeu o seu, que você não tinha backup. Backup é bom, na hora que a gente precisa, tem que funcionar. Né? Mas vamos deixar aí o Heitor aí, vou colocar ele lá já no ar aqui com a gente, para ele já ir se apresentando. Boa tarde, Heitor. Bom, boa tarde, Mário, boa tarde, Oswaldo, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo aí, Heitor. Pô, obrigado, o evento aí parece estar massa, né? Muito feliz de estar aí participando, né? Eu sou baiano, nasci em Salvador, me formei, inclusive, na Católica, né? Só que eu me formei em Direito, né? Depois que eu me redimi, fui para a área da TI, mas eu me formei Mas a galera era a mesma, tá? A galera ali do Dominó, a galera já sempre foi a mesma ali, né? No campus de Canela, né? E hoje eu tô aqui morando nos Estados Unidos, né? Em Miami, mas, pô, um prazer estar participando aí. Bom, gente, vamos falar de backup, super... Deixa eu deixar à vontade você aí. Vou sair aqui, deixar eu falo aí. Valeu, boa sorte aí, boa palestra. Obrigado. Bom, gente, fundamental, né? Backup, proteção dos dados, redundância nos dados, eu acho que é uma das disciplinas mais antigas, né, da TI e da infraestrutura, principalmente. Eu vou estar compartilhando minha tela aqui. Vou compartilhar a tela toda, vamos ver se vai ter algum tipo de problema, tá? Então, estou compartilhando aqui minha tela, que eu vou passar um pequenos slides, e como eu prometi, né, o tema da palestra seria um tema bastante prático, uma oficina de instalação aí do Bácula, tá certo? Por que o Bácula, gente? Por que usar o Bácula? Por que usar uma solução de backup livre, né, primeiro de tudo? O software livre, gente, o maior capital das empresas hoje, a maior riqueza das empresas é a inovação, é a pesquisa, é o desenvolvimento de novos produtos, de novos softwares, né? Então, se você usa software proprietário,
você muito dificilmente você vai ter condição de inovar, seja por conhecimento, por falta de código, né, ou até estudar mais fundo. Você vai ser mais um, eu costumo chamar de empurrador de mouse, tá? É aquele administrador de sistemas, aquele analista que só sabe usar a interface gráfica e realmente carece aí dos fundamentos e dos conhecimentos. Então, pelo fato do software livre, né, o software livre realmente mudou minha vida, né, apesar de ter feito direito, já fiz mestrado em computação aplicada pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, eu tenho um visto de permanente americano especial, né, visto dos gênios, né, dos Estados Unidos, mas não é porque eu sou gênio, é porque eu estudei software livre, que é uma coisa diferenciada, né, então por isso, por conta do software livre, eu estou morando também nos Estados Unidos. Então, tudo isso você só vai ter no software livre. Se você quiser estudar o software proprietário, se especializar, estude, faça a certificação, mas você só vai ser só mais um, né, dentre tantos e mais um que não vai ser um gerador de novos conhecimentos, tá ok? Fora a gratuidade e várias outras vantagens aí do software livre. Essa apostila eu vou tentar disponibilizar aí para vocês, né, essa apostila não, desculpa. Esses slides, tem uma série de links aí muito legais. Tem um link para o meu curso, meus cursos no udemy.com, tá? Curso de Bácula 1, 2 e 3. O principal é o Bácula 1 e 3, tá? O canal no YouTube, que tem muito conteúdo também técnico. Meu livro na 4ª edição da Brasport. No site da Brasport vocês podem adquirir, vou estar sorteando um aqui na aula. Meu e-mail, nosso site, bacula.lat ou bacula.com.br. Quem quiser contribuir, entrar para a comunidade aí como usuário, a gente tem o Telegram nacional com quase aí 1.500 usuários, @baculabr. O site oficial do projeto é o bacula.org, tá? Onde você pode fazer o download do código, etc. Tem um Git também, para quem quiser participar, fazer o download do código-fonte, bacula.org.git, lista internacional de usuários, no SourceForge, lista internacional de desenvolvedores, tá ok? Mas vamos ao que interessa. Backup, gente. Backup é uma das técnicas de disaster recovery, ou seja, de recuperação de desastre. Basicamente você tem duas, você tem replicação e tem o backup. Replicação, ele é mais utilizado para fins de alta disponibilidade. Você ter um mesmo dado espelhado em 2 lugares, para se você perder um dado, você tem em outro lugar acessar rapidamente. Mas a replicação, né, não elimina a necessidade de você precisar restaurar um dado que foi perdido há mais tempo, alguns meses atrás, alguns dias atrás, que não é necessariamente a situação atual do dado. E uma coisa, a replicação não elimina a necessidade do backup, tá ok? Então, backup, ele sempre vai ser necessário, quem é administrador de backup sabe, né, a gente tem muitas leis, legislação trabalhista, LGPD, que obriga as empresas a estarem guardando dados e precisando fornecer esses dados para usuários, marco civil da internet, por um determinado tempo, tá ok? A gente tem uma série de ameaças hoje, ransomwares, vírus, etc. Então, mais do que nunca, você precisa ter uma ferramenta, um sistema de backup em sua empresa, em sua faculdade, em sua organização. O Bacula tem 2 versões, uma Enterprise e uma livre. A livre tem licença GPL, tá ok? Tem o REST API para integração muito fácil com outros sistemas, em qualquer configuração, qualquer objeto do Bacula, você pode modificar para o REST API, e é um sistema distribuído completíssimo de backup, não deixa nada a dever às soluções de ponta mais avançadas do backup. Tá? Então você vai ter um módulo do Bacula que é o Master, que se chama Director, tá? O Bacula Director é ele que tem um agendamento e todas as configurações, 99% das configurações do backup, tá? É ele que vai iniciar toda a inteligência, as políticas de backup, tá? Você acessa ela através das consoles, console web, console texto. Na versão community é o Baculum, a interface gráfica web, na Enterprise é o BWeb. Esse Master ele vai ter um catálogo, toda a ferramenta de backup ele tem um banco de dados que é o catálogo de metadados, ou seja, nome dos arquivos, permissões dos arquivos, metadados dos arquivos que estão sendo copiados, ou seja, que estão sendo armazenados em cada job de backup,
tá? Então é fundamental. No caso do Bacula, o bom é que também são livres os catálogos possíveis, então pode ser tanto Postgres ou tanto MySQL, tá? E quando você fizer o job de backup, esses catálogos vão tendo as informações daquele job, ou seja, em que fita está que arquivo e cada job de backup, para que no futuro você possa restaurar essas informações, tá? Durante um job de backup, o Director se conecta no cliente de backup, que são os agentes, né? O nome do Bacula, gente, é a mistura de backup com Drácula, né? Ou seja, vampiro, que os dados seriam o sangue dos computadores. Então, o cliente é o agentezinho vampiro, né? Que está lá na máquina, ele está copiando os dados, sugando os dados das máquinas e enviando para um storage daemon, que é o nó de armazenamento. O Director Storage Daemon, a depender do sizing, do tamanho do seu ambiente, pode ser tudo numa mesma máquina, inclusive o catálogo, ou podem ser máquinas diferentes através da rede. Inclusive, eu posso ter vários storage daemons no mesmo sistema de backup. Então, se eu tenho 3 robôs de fitas ligados a máquinas diferentes, eu posso ter 3 storage daemons subordinados ao mesmo Director, tá? E o mesmo storage daemon pode gravar em diferentes dispositivos, de disco, de fita, de nuvem, tá? O Bacula também suporta gravação em nuvem, tá ok? Então, tanto na versão Community como Enterprise, o formato de backup é aberto, não tem aprisionamento tecnológico. O catálogo também tem formato aberto, então você pode fazer consulta SQL, relatório customizado. Hoje está muito na moda o que mineração de dados, machine learning. Você pode fazer machine learning no catálogo de backup, né? Ou seja, saber onde está cada arquivo, que arquivos estão duplicados em sua rede, gerar novas informações com machine learning, tá? Em que arquivo está em que máquina, que host está cada arquivo, né? Backupeado, então tudo isso, e integração com Zabbix, com Nagios, a gente tem alguns templates aí já prontos, integração com Grafana. Outros diferenciais aí do Bacula, né? Inclusive diferenciais até em face a ferramentas de ponta, tá? Agora na próxima versão A11 do Community deve ter também criptografia certificada FIPS, que é o mais alta criptografia certificado, né? O mais reconhecido certificado de criptografia. Então todas as comunicações do Bacula já vão sair nativamente, ou seja, desde a instalação com criptografia FIPS nativa, tá? Então, isso torna muito mais seguro. Então, se eu quiser fazer um backup através da internet, de um site para outro, um backup remoto, de outro sítio, de outras filiais aí da Católica, por exemplo, eu poderia fazer um backup remoto. E não precisaria ter uma VPN, por exemplo. A própria comunicação do Bacula já vem criptografada. Os clientes requerem uma configuração mínima aí para funcionar. Funciona em qualquer sistema, inclusive legado. Então você vai ter cliente do Bacula aí para todos os Red Hat, Ubuntu, Debian, Slackware, FreeBSD, Unix, tá? Muito mais do que outras ferramentas. E, de uma maneira geral, durante o backup você tem um impacto mínimo aí nos recursos da máquina. Na versão Community você tem alguns plugins, muito menos que na Enterprise, mas, por exemplo, você tem um plugin também do Docker, que faz backup de todos os objetos, containers do Docker, tá ok? Na versão Community também está presente. E também tem um plugin, o Driver S3, que se der tempo hoje, eu vou falar também. Que é o driver, ou seja, você, a partir de um Bacula, de um storage daemon, você gravar backups numa nuvem que suporte o protocolo S3, ou seja, Object Storage da AWS, do Ceph. Tem outras também que tem uma compatibilidade aí, a Oracle, a nuvem da Oracle tem uma compatibilidade aí com o protocolo S3 da Amazon, tá? Ou seja, ao invés de eu ter um robô de fitas ou um disco local, eu posso salvar meu backup direto, já fazendo upload lá no Object Storage do seu provedor de nuvem, tá ok? Aí tem várias maneiras, essa é uma maneira bastante performática com o Drive S3 do Bacula Community, tá ok? Então vamos lá, esses artigos aqui são importantíssimos, tá? Quem puder baixar a apresentação, são o que possibilita aí você instalar um servidor aí do zero, tá? Esses scripts estão todos no meu site, no bacula.lat. Tem um script aqui, um wizard automatizador, se você quiser tentar fazer a instalação aqui de maneira automatizada, tá? E eu gosto mais da parte manual, que eu tenho a oportunidade de explicar mais para vocês. Então, fazer a instalação manual do Debian, e no caso, também no
padrão CentOS. Eu vou usar padrão CentOS, instalação manual CentOS 7, porque é o recomendado pela Bácula, é o que a Bácula, os desenvolvedores mais utilizam, é o CentOS 7, tá ok? Então, esse que eu vou falar. Então, o script seria esse daqui. Mas antes do script, eu preciso fazer meu cadastro em bacula.org. Apesar do código ser livre, para você ter acesso ao repositório, né, que é uma coisa bem mais charmosa, né, facilita aí sua vida na hora de instalar o servidor do Bacula, porque você já vai ter pacotes aqui homologados, né, para várias distribuições, certo? Você vai ganhar um repositório assim para sua empresa, um repositório, né, da Bacula oficial. E aí, claro, poder instalar o Bacula tão fácil como em uninstall. Então você precisa entrar lá em bacula.org antes disso, tá? Entra lá em bacula.org e faz o cadastro. Aí você vai receber no e-mail aqui em Free Download, tá? Você se cadastra. Source Files. Tá, tô tentando achar aqui. Tem algum lugar aqui que você faz esse All Source Files? Não. Source Files. Git repository, Bacula distribu... Aqui, desculpa, não, esse aqui, ó. Debian RPM Packages, tá? É o último. Então, esse Debian RPM Package, você já tem pacotinhos, você faz o cadastro aqui e você vai receber, tá? Um repositório como esse daqui. Ali no manual já tem o driver, o lugar certinho aqui, tá? Debian RPM Packages. É só clicar aí que já está no lugar certo. Então vamos lá, gente. Eu já tenho meu repositório aqui. Uma vez feito o cadastro, eu vou copiar esse script aqui do artigo script instalação Bacula 9.x. A versão 9.6.6 é a mais recente. Eu vou copiar esse script aqui para um bloco de notas, para um notepad, tá? Então, só para poder mudar ali as variáveis do script. Tá? Eu já tinha copiado aqui, na verdade. Certo? O que eu preciso mudar aqui no script? Eu preciso mudar a versão que eu quero instalar, porque esse script já vai criar um repositório lá dentro de /etc em um repos para o Bacula, instalação do Bacula Community, tá ok? E a chave do seu repositório, tá? Que ele também já vai montar aqui o repositório do Ian certinho na sua máquina. Então eu só copio aqui, entro no meu repositório, pego essa chavezinha aqui, que é esse trecho que é o que diferencia os repositórios de todos os usuários, copio aqui, colo aqui, e depois é só eu copiar e colar esse script lá no shell, tá ok? Então eu vou copiar e colar esse script aqui no shell, tá? Aqui são algumas dependências, né? Eu já tinha instalado só para rodar esse script. Depois vem o echo para criar o repositório, tá? Finalizado o echo, se você tiver curiosidade, você vai ver que ele criou aqui um repositório para instalação. Então aqui, a partir desse repositório, eu já posso instalar tudo. O servidor do Bacula, cliente de backup, o plugin do Docker, se eu tivesse um Docker aqui instalado nessa máquina para fazer backup, o driver de nuvem, tá ok? Porque eu já cadastrei o repositório e também já importei a chave de verificação de integridade desse repositório, tá? Agora, antes da instalação do Bacula, eu preciso decidir se eu quero usar o catálogo em SQL ou Postgres. Então, aí no script tem as duas opções. Instalar com MySQL, instalar com Postgres. Daí você apaga, eu recomendo mais o Postgres, tá? Então, vocês só apagam aí esse trecho que é do MySQL. A gente vai instalar o Postgres, né, o servidor do Postgres, e vamos instalar o servidor do Bacula aí pro Postgres, tá ok? Se quiser fazer tudo de uma vez aqui, pode também. Não vou instalar o Bacula Docker Plugin por enquanto, mas se eu quisesse era só fazer o Ian install Bacula Docker Plugin, é o nome do pacote, né? Se que a gente quisesse, depois aqui faz um setup do inicialização do Postgres, habilitar o serviço para subir em tempo de boot, né?
fazer a instalação primeiro. Eu já tinha feito antes, mas... E aí ele já vai ter o repositório, né? Depois eu habilito. E depois eu rodo, por último aqui, esses scripts que são para criar o banco de dados do Bácula lá no Postgres, tá? Rodo com o usuário Postgres porque o Postgres por padrão é autenticação ident, deu um errinho ali porque eu já tinha criado, né? E o último script roda privilégios aí do usuário Bácula no banco de dados Postgres, tá? Habilito as exceções de regra de firewall, tá ok nessa máquina, não sei se o firewall está ativo ou não, mas desabilito o C Linux, habilito as regras de firewall. As portas do Bácula são 9101, 9102, 9103, tá? Dos sistemas do Bácula. Habilito todos os serviços do Bácula. Aqui nessa máquina, gente, eu estou instalando os 3 serviços do Bácula. Naquele pacote ali do servidor, já instalo os 3 pacotes possíveis. É o dir, que é o servidor de backup, o storage daemon, ou seja, se eu quero armazenar backup aqui no disco, na fita ou na nuvem, a partir dessa máquina, e o fd, que é o file daemon, que é o cliente de backup, que é interessante eu ter também aqui nessa máquina para eu poder fazer backup dela mesma, tá ok? Então, vou rodar isso daqui, para habilitar em tempo de boot, já vou também inicializar os serviços, eu tinha faltado o reload aqui, iniciar os serviços do Bácula, certo? Se eu quiser, por curiosidade, fazer um ps-out pipe grep Bácula para ver o serviço, estão todos em execução, perfeito? E isso daqui é só para eu poder usar os binários do Bácula sem colocar o caminho completo, tá? Ao invés de eu utilizar /opt, Bácula, bin, bconsole, agora o padrão, na versão desses pacotes aí de Bácula.org, tudo do Bácula é instalado em opt Bácula, não mais em /etc ou /bin, tá? Então eu crio esses links ali, crio os links para dentro de /sr bin, para poder chamar de qualquer... Então, se eu faço bconsole de qualquer diretório, eu consigo acessar aí o bconsole. Tranquilo? Outro procedimento que aí também é copiar e colar, bconsole é a console texto do Bácula, status, storage, eu vejo se minha configuração, né, meu acesso ao storage está sendo feito, status client, vejo se meu acesso ao cliente está sendo feito, tá ok? Outra coisa que é muito interessante instalar, que é uma novidade da versão 9 do Bácula, é o Báculum, tá? A interface gráfica web. Tem até nesse link aí da lâmina, do slide. A tela tá piscando, é só quando eu alterno, não? Ou é o tempo todo que tá piscando? Mário Jorge... Quando eu alterno, será que tá piscando o tempo todo? Será que eu tô compartilhando a tela toda? Bom, me falem no chat. Bom, instalação do Báculum. Já fizemos a do Báculum, se você quiser instalar a interface gráfica também, é muito simples, tá, gente? É só copiar aqui, tem para Debian, tem para CentOS, é só copiar esses comandos aí, colar no shell, esse aqui não precisa nem alterar nada, tá? É só colar lá no shell que você instala a interface gráfica do Báculum, tá ok? Uma vez instalada, aí você tem que ir no seu navegador de internet e configurar ela. Primeiro você configura a API, tá? Que é na porta 9096. Essa interface gráfica é toda orientada à API do próprio Báculum, certo? Então, você tem a configuração da API. Deixa eu voltar para o configurador, que é quando você instala ela pela primeira vez, ela vai vir aqui para essa configuração. Aí você vai configurar o acesso ao banco, aí do Bácula, etc, tá? Aí aqui acesso ao bconsole. E depois... a interface gráfica mesmo, você só chama ela, só se conecta aqui na API, você vai definir o usuário e a senha, e aí na porta 9095, que é a porta do Báculum, você se conecta
a API, tá ok? Na porta. Então, é interessante, porque um backlog, né, porta 9095, você pode administrar vários backlogs através da REST API na porta 9096, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, isso é bem básico. Tá também aí na apostila, depois eu subo aí no slide para vocês verem, tá? Já tenho configurado aqui um backlog, a interface está muito legalzinha, tá? Vejo aqui meus jobs já executados, né? Fiz vários jobs hoje aqui, por exemplo, para nuvem. Queria até mostrar para vocês, né? Então, jobs de backup. Então, aqui eu configuro jobs de backup, configuro file sets. Posso adicionar jobs de backup, posso configurar um file set, modificar. O file set é o conteúdo do backup. Então, aqui eu tenho incluído o diretório /etc, /var, opt backup, né? Estou fazendo backup do próprio servidor de backup. São pastas bem úteis, mas eu posso estar adicionando mais, né? Até adicionando mais diretórios, arquivos, né? Eu tenho todo um módulo aqui de configuração do backlog, então eu posso mudar configurações do director, criar um novo client, criar um novo job, um novo storage, já tenho até aqui meu storage aqui, ó, do plugin S3, as pools de backup, onde você define a retenção, as políticas de backup, tá? Posso mudar aqui tudo graficamente, né? Quem usa backlog há mais tempo faz muita coisa no texto, né, fora da interface gráfica. Então agora tem as duas opções, tá? Tem um wizard aqui de restore, para você restaurar arquivos, tá? Agora, toda a tela ali do backlog tem um potencial gerador de relatórios, tá? Qualquer uma dessas telas você pode exportar como CSV, certo? Qualquer relatório de cliente, de jobs, de pool, de volumes. Tem um módulozinho agora também gráfico, bastante interessante, que aí você pode fazer gráfico de todos os objetos aqui do backlog, tá? Então, tem multiusuário essa ferramenta, então assim, é uma ferramenta muito bacana, essa é a da Commute, a da Enterprise é uma outra interface gráfica, tranquilo? Então, os dois módulos seriam esse módulo inicial, que é o módulo de administração, os dois macromódulos aqui do backlog, e o módulo de configuração, que é pelo botão configurar, e aí você pode configurar diversos servidores do backlog por aqui, tá? Inclusive mudar até configurações do client, do storage. Tranquilo? Bom, e aí, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre o drive de nuvem, que é alguma coisa que eu falei pouco, que as pessoas me cobram bastante, né? Que assim, eu já falei muito sobre disco, tem um vídeo aí no YouTube muito legal em um artigo, né, no meu site sobre robôs de fita, mas sobre o Drive S3 eu realmente falei muito pouco. Tem um link aí, tá, nos slides, tá, e aqui nos slides também eu coloquei conteúdo para te ajudar a configurar o driver de nuvem, tá. Então vamos lá. Eu preciso ter o pacote do plugin instalado, tá, que é esse pacote aqui, o Backlog Cloud Storage, mas antes disso eu preciso ter o libs3. O libs3 você tem duas opções, ou você instala do próprio CentOS o Debian, mas o mais recomendado seria o do projeto Backlog, que tem algumas melhorias, tá? Então você pode testar o libs3 do CentOS, se você tiver algum tipo de padrão você desinstala e aí você baixa e compila o de backlog.org, tá ok? Então aqui no caso, no meu laboratório aqui eu até utilizei, fiz um install libs3, é a dependência para poder usar o plugin. É a biblioteca, o libs3 é a biblioteca que permite você com o cliente S3, aí na sua máquina navegar nos buckets, gravar nos buckets da Amazon ou do seu provedor de Object Storage S3 favorito, tá ok? Se você for baixar o código fonte, tá lá, você tem duas versões aí para compilar. Uma vez que você tiver o libs3 instalado, é só você fazer install backlog storage, lembrando que essa instalação você vai fazer na máquina do storage daemon, ou seja, nesse mesmo servidor que eu estou aqui, que tem o storage daemon, já instalei, tá? Pronto, uma vez instalado, eu preciso configurar esse meu dispositivo, tá?
o dispositivo é configurado, o acesso à nuvem em si é configurado no storage daemon arquivo bacula-sd.conf vi/pt bacula etc bacula-sd.conf, arquivo de configuração do storage daemon do Bacula, tá? Então eu já criei aqui isso aqui não existia, eu criei novo, né? Cloud é como ele se conecta com a nuvem. Eu poderia ter várias clouds aqui, ou seja, várias nuvens para armazenar dados. Criei a Cloud AWS, esse nome é livre, eu que dei, né? Access Key, você tem que buscar lá na cloud da Amazon, né? Assim, você tem que criar uma chave de acesso. Essa chave de acesso gera uma secret key, inclusive isso aqui é super perigoso, né? Porque, inclusive, se vocês quiserem agora acessar e gravar coisa lá, vocês, por favor, não gravem, senão vai gastar mais, né? Eu vou pagar mais por isso lá na nuvem da Amazon, tá? Bucket, nome do bucket, isso você cria, né? Ou com o comando aí da CLI, ou lá pela interface da Amazon, você cria o bucket que você quer salvar os backups. Driver vai ser o S3, você tem algumas opções, você tem o Glaze, você tem o S3, tá? Mas se for o protocolo S3, vai ser S maiúsculo 3. Hostname, região, onde está a sua nuvem da Amazon. E essas duas opções aqui, que são as principais, tá, gente? Que você precisa ter cuidado. O upload é quando você quer fazer o upload dos dados do seu backup. O Object Storage tem uma característica muito curiosa, que é a seguinte, tá, gente? O Object Storage, a gravação dele é atômica, é tudo ou nada. Então, se você for gravar coisas muito grandes no seu Object Storage, isso é perigoso, porque se tiver uma interrupção da comunicação, você perde tudo que você já copiou, tá? Então, o Bacula, para se adaptar melhor ao Object Storage, ele criou o conceito de parte, que é um volume de backup, o volume do Bacula, que pode ter dados de vários servidores, pode ter terabytes de informação, ele fragmentou em partes, para facilitar esse download, esse upload granular, desculpa, para a nuvem, tá? Então, o upload você pode ter ele a cada parte, ou seja, essa parte você define, a gente vai definir mais na frente, o tamanho dela, ou pode ser não, ou seja, nunca faça upload, que não é desejado, ou quer dizer, até pode ser, né? Se você faz não, você pode rodar um comando cloud upload para manualmente forçar o Bacula a fazer o upload em uma outra agenda, em um outro horário, tá? Então pode ser não, pode ser a cada parte gravada, ou seja, se sua parte é 1 GB, gravou 1 GB, já faço o upload para a nuvem. Ou pode ser upload apenas após o final de cada job de backup, tá? Então o job de backup gravou nas partes, terminou o job de backup, começa a fazer o upload, tá? Então aqui eu coloquei each part, para ele durante o job de backup ele já começar a fazer upload, tá? E o truncate cache é o seguinte, esse upload aqui, essas partes, elas ficam num cache aí local, num disco local, porque, de novo, como é uma transação atômica, o Bacula precisa gravar isso primeiro em disco, para ter uma garantia de integridade, tá ok? Que aquela parte está gravada com sucesso, para depois fazer o upload para a nuvem. Então, se eu coloco o truncate cache after upload, cada vez que uma parte que está em disco local é feito o upload com sucesso, ele trunca, ou seja, ele limpa aquele espaço para liberar para que novas partes de novos jobs de backup seja gravada. Tá ok? Então, basicamente seria isso. Então, desse jeito aqui eu estou gastando o mínimo de espaço possível para poder fazer o upload. Claro que se eu tivesse um espaço maior em disco local, é recomendado, porque o disco local vai ser mais rápido do que salvar no seu bucket S3, tá? Então, se você tiver um espaço em disco local para acomodar todos os seus backups no primeiro estágio, em outro momento, ou uma vez ao dia, pode ser meia-noite, pode ser 1h da manhã, rodar o comando update, né? Programa automatizar o comando cloud update do Bacula, que força o update dessas partes, pode ser mais performático, tá certo? Então, esse aqui é o dispositivo cloud, recurso cloud, é o novo recurso que você tem que ter. Ainda no bacula-sd.conf, você vai ter também o device. Esse device pode ser só um. Se você tem um ambiente muito pequeno, você pode usar só um, mas você pode usar também aqui o recurso AutoChanger, tá? Do Bacula. Quem já conhece o Bacula sabe, o AutoChanger é um cluster, né? Um grupo de dispositivos. Então, ao invés de você ter só um dispositivo, chamado
Drive 0, você pode criar um AutoChanger AWS e com vários dispositivos quanto vocês quiserem, Drive 0, Drive 1, repetindo essas linhas aqui, tá? Então esse de um único device é mais recomendado para um ambiente realmente bem pequeno. Então criei um device aqui, esse nome aqui é livre, cada um administrador pode dar, eu coloquei AWS Drive 0. Archive Device é onde o Bacula vai armazenar esse cache do backup em nuvem, ou seja, essas partes on-premise que o Bacula vai ter. Na hora que o Bacula faz o backup, ele vai salvar aí nesse diretório. Esse diretório precisa existir aí no servidor do Bacula e precisa ter algum espaço para comportar as partes antes do upload, tá ok? A cloud é a cloud que eu acabei de criar, né, ou seja, que esse dispositivo pertence. Tipo de dispositivo é cloud, tá, device type, porque porque vai usar o plugin de nuvem, precisa ser cloud. Máximo part size o máximo concorrente size é concorrente de jobs simultâneos, máximo concorrente de jobs, desculpa, é a quantidade de jobs simultâneos que esse dispositivo vai gravar. Maximum part size, o tamanho máximo da parte. Esse maximum part size é muito interessante, galera, porque assim, aqui tá 5 GB, tá? Esse maximum part size, na interface gráfica no Bacula é melhor de definir, ou se eu poderia também, se quiser mudar aqui também, colocar, que ele já converte para bytes, mas se eu quiser colocar aqui 5 GB, também não tem problema. Se você coloca muito pequeno o tamanho da parte, ele vai precisar fazer muitos uploads para a nuvem, certo? Então, a depender de como é sua métrica de tarifação na nuvem, isso pode ser mais caro ou mais barato, então você precisa avaliar isso. Em compensação, na hora que você fizer um restore, se seu maximum part size for 5, você pode precisar fazer download de partes de até 5 GB para restaurar um TXT de 10 KB que esteja lá no meio desse backup, tá? Então, você pode precisar fazer mais download na hora de restaurar, eventualmente, do que o necessário. Então, você tem que ter uma sensibilidade aí, não existe um número mágico, tá? Mas aí definir um maximum part size de maneira que a tarifação a cobrança pelo Object Storage não fique cara, principalmente considerando o download, né? Que essa quantidade aí será o mínimo de dados que o Bacula vai restaurar para restaurar um arquivozinho que esteja lá dentro, tá ok? E o Media Type é o dispositivo que distingue essas mídias aqui de nuvem de outros dispositivos aqui do próprio Bacula. É um número, não é um nome inteligente, o Bacula não sabe o que é Cloud AWS, é só para o administrador criar uma distinção com outros dispositivos aqui desse meu storage de daemon, e o que importa é que seja um nome único, tá? Quem já usa Bacula sabe isso. Salvei, uma vez que eu mudei, né, configurações no storage de daemon, preciso restaurar, né, service Bacula-sd stop, ou o restart, né, start, e aí, para testar eu faço um status storage, comando também velho conhecido de quem usa Bacula, que aí ele testa a conexão, né, eu vejo que o plugin que a gente instalou, né, no pacote RPM já está aqui, ó, Driver Cloud, certo? Eu vejo que eu já tenho aqui o dispositivo de cloud, ó, AWS Drive criado, quanto que eu tenho espaço no meu cache aí local, né, 12 GB, né, ou seja, para eu fazer o cache antes de upload para a nuvem, eu tenho 12 GB. E aqui no final também agora do status storage, eu vejo o status do upload, ou seja, se tiver algum dado, algum job sendo gravado na nuvem, eu vejo aqui quanto de upload ele já fez, tá ok? Então, vamos lá, ó. Vou rodar isso tudo tá no slide que eu estou passando para vocês, tá, gente? Para vocês não ficarem perdidão. Então, tem aqui o Truncate Cache, tem os exemplos, tá? Estou passando aí mastigado para vocês nos slides, tá? Vou passar aqui pro Mário Jorge, né? Então, o device que eu criei no Bacula sd.conf, tá? Tipo, maximum part size, tá? E aí, é claro, uma vez que eu criei no SD, eu preciso também configurar o Director para estar usando esses dispositivos, tá? Antes mesmo até de fazer o storage, o status, tá? Desculpa, eu preciso entrar no baculadir.conf. Tá? Aí eu criei uma diretiva storage, né? Essa diretiva storage do Director é que é a associação, é a amarração com o device que está lá no storage daemon.
tá? Então vai ter o endereço do storage daemon, a senha do storage daemon, que vai ser a mesma senha de outros devices que estão nesse storage daemon, tá? O nome do dispositivo que eu criei hoje, no media type do dispositivo que eu criei, o auto changer aqui do storage é ele mesmo, ou seja, quem comanda ele mesmo, tá ok? Esse nome de recurso aqui pode ser storage ou auto changer também, tá, gente? Tanto faz. Agora, mais recentemente, auto changer está sendo mais utilizado, tá? E aí, é claro, uma vez que eu faço isso, eu sou capaz de fazer o status storage direto a se comunicar com esse dispositivo. E eu criei também aqui para a aula de hoje, para essa palestra, eu criei também uma pool, né? A pool, gente, é onde eu defino a retenção política de backup. Para cada storage diferente do Bacula, para disco, para fita, para nuvem, o ideal é que você tenha pelo menos uma pool distinta, porque provavelmente você vai ter políticas de backup distintas e vão ser armazenamentos distintos. Então eu criei uma nova pool também, plugin S3, utilizando o storage plugin S3, que eu criei aqui também, tá? Então, tudo isso aqui também está nos slides, plugin S3, tá ok? Storage plugin S3. Pronto, agora sim. Salvei, vou no bconsole. Isso eu poderia ter feito lá pelo Backlon, tá, gente? Para interface gráfica, eu prefiro fazer pelo disco, pelo VI, mas os empurradores de mouse que quiserem fazer por aqui, podem fazer aqui pelo configurar, tá? Aí vamos lá, status, agora sim, depois que eu cadastrei o storage, ele vai aparecer aqui para mim, eu consigo fazer o status, e aí eu testo, tá, gente? Aí eu testo no bconsole, faço um comando run, por exemplo, para rodar um job de backup, rodar algum job de backup. Então, observem que, durante o próprio, como eu mandei ele fazer o upload each part, a cada parte gravada, ele, durante o job de backup, ele já vai tentar fazer o upload lá na nuvem, tá? Ainda tá piscando, gente, a tela, não? Pô, tô chato, tomara que não comprometa o vídeo, eu tô angustiado com isso aqui. Tomara que não... Algumas pessoas reclamaram aí que tá piscando. Tá? Então, essa parte de instalação, tem um artigo aqui no Bacula, no meu site, né? Só disso, com esses mesmos exemplos, estou colocando também nos slides que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês, tá? Qualquer coisa também manda um e-mail que a gente envia para vocês aí os slides, heitor@bacula.com.br. Aí vamos acompanhar aqui, ó, a execução do job. Pronto, aí veja que ele, durante o job, ele já, ó, tá vendo? Usando o plugin para fazer o upload. Se eu fizer um status do storage de novo, status storage, ele mostra quanto que ele já processou de upload para nuvem, tá ok? Uploads, ó, 1 ponto. Por algum motivo, minha internet aqui tá meio cruel hoje, mas devagarzinho, tá? Aí a velocidade desse backup em nuvem vai depender muito do seu link, tá? Vai depender mais do seu link aí para a internet, o quanto que você vai ser capaz de fazer, né? Então aí, durante o job de backup, ele já terminou o backup, ele está só fazendo upload, tá? Porque eu mandei ele fazer durante o backup. E esse plugin introduz também o comando upload, tá? O comando upload não, desculpa, o comando cloud. Então, se ao invés de eu configurar o upload each part, ou seja, durante o job de backup, eu poderia ter feito o upload, o comando cloud upload, para manualmente, em um outro momento, assim, usualmente, né, se pratica mais, em outro momento, fazer o upload todo de uma vez de todos os jobs de backup, tá? Não vou fazer agora que tem um job rodando, mas eu poderia ter colocado não, para ele não fazer o upload durante o backup, e programar para 1h da manhã o comando cloud upload, poderia ter usado um job admin para ele fazer esse upload no momento mais propício, né? Não fazer durante o horário administrativo, para não impactar no link dos usuários, né? Tem muito usuário utilizando a internet durante o dia, nem sempre para trabalho, né? Algumas vezes estão vendo vídeo de besteira no YouTube, alguma coisa assim, mas aí para você não impactar
você pode deixar para fazer o upload em um momento distinto. Tá ok? Então, help cloud é o novo comando. Você tem cloud, storage, qual storage de nuvem? Poderia ter mais de um, né? Claro. O que eu criei foi o plugin S3. Status. List. Tem alguns comandos bem interessantes, ó. Já tinha até esquecido. Você tem o comando de listar os volumes que ele já copiou para a nuvem. Tá ok? Um volume tem várias partes, então aqui, né, esse somatório aqui é o somatório das partes que já foram feitos upload para a nuvem, né? Se eu quisesse também um truncate, né, o truncate eu coloquei para ele limpar, fazer o truncate a cada vez que a parte fosse feito o upload. Se eu quisesse fazer o truncate também manualmente em um determinado horário, eu poderia também fazer a opção truncate para truncar o cache, ou seja, tudo que já foi feito o upload para o Object Storage, limpe do disco local, tá? E aí a opção 2 é para fazer o upload de tudo aquilo que ainda não foi feito o upload para a nuvem. Tranquilo? Dúvida, gente? Vou abrir para dúvidas. Dúvidas? Pô, agora que eu vi aqui as perguntas. Os comentários, na verdade. Eu estava no chat privado. Se o usuário excluir seus dados, é necessário mantê-los ainda em backup? Depende, Renato. Depende da sua política, né? As empresas, normalmente, elas têm políticas de backup que dizem isso, né? Aí, é claro, tem algumas opções do backlog que você pode usar para controlar arquivos deletados, para ele restaurar, no caso de você restaurar um backup full com os incrementais, etc. ou não, se o usuário tiver deletado. Mas o ideal é você manter, né? Um dos propósitos do backup é você manter mesmo. A pergunta do Renato Oliveira aí. Mesmo que seja deletado, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esperando, waiting, carregando. Deixa eu entrar aqui com você. Heitor, eu tenho uma pergunta sobre isso, assim, em relação à GLP, né? Essa nova certo. Do usuário, né? Que vai ser uma coisa que, teoricamente, as empresas não vão mais poder manter esses dados do usuário. Se o usuário pedir para você excluir todos os dados do usuário, isso aí já, o backlog ou alguém já está pensando nisso? Recuperar ainda, o dado de algum... Ainda é nebuloso isso. Isso, muita gente já está usando, né? Já está aplicando a LGPD, né? O que afeta mais o backup é a parte de você precisar restaurar algum log, né? Assim, para fins de comprovação, o usuário pedir alguma informação dele, né? E o que é mais crítico é a parte do direito ao esquecimento, né? Que assim, realmente você vai ter ali dentro do backup, você vai ter vários dados que pertencem a um usuário específico, a uma pessoa específica, né? E esse é o maior desafio das ferramentas de backup. Então, o que a maioria das ferramentas de backup tem feito é o que? As ACLs dos arquivos, por exemplo. Né? Você está fazendo backup de um servidor de arquivo que tem vários owners, né? Vários donos, né? E aí estão colocando um filtro no catálogo de backup para não permitir o restore daqueles arquivos. Então, por exemplo, o Mário Jorge entrou com a requisição pedindo direito ao esquecimento. Esqueça que eu existi para essa empresa, né? Tire todos os meus dados. Então, o que as ferramentas de backup estão colocando um filtro que não consigo mais restaurar os arquivos do Mário Jorge, né? Porque as ferramentas de backup, elas colocam todos os arquivos num pool, né? Num formato de volume próprio. E é meio que, basicamente, impossível você, fisicamente, lá numa fita magnética que tem terabytes de informação misturados e você tirar só os arquivos do Mário Jorge. Tá? Então, as ferramentas de backup têm adotado essa estratégia. Mas esse é o maior impacto, assim, que o LGPD está trazendo, né, para o mundo do backup. Tem mais duas perguntas aí. Quando você usa o serviço na nuvem, normalmente o serviço de backup já vem incluso. Esses backups já vem incluso esse serviço?
Não necessariamente. A maioria das ferramentas, isso depende muito da nuvem, e o que as nuvens normalmente provêm é a funcionalidade de snapshot, né? De uma máquina virtual, de você poder voltar ali alguns snapshots, fazer manualmente e tal, e normalmente tem um limite, tem um custo também disso. E o snapshot é muito bom, assim, para você voltar uma máquina inteira, né? Só que isso nem sempre é possível, né? Você tem um servidor de arquivos com trilhões de arquivos, aí o professor Oswaldo perdeu um arquivo. Pô, você vai voltar o snapshot da máquina só para restaurar. Ou você até poderia, né, criar uma nova máquina com aquele snapshot, mas assim, você pensa o esforço disso, né? Criar uma máquina de terabytes só para restaurar o arquivo do Oswaldo, né? Então, normalmente o backup é desejado você ter uma granularidade maior, né? Ou em nível de arquivo, ou se for em nível de banco de dados, você poder restaurar uma transação, restaurar uma tabela apenas, restaurar um banco de dados apenas, né? Outra pergunta aí que tem até do Oswaldo também, se direito de esquecimento é diferente de desindexação. Exatamente. Exatamente. Seria uma da técnica possível, né, de você desindexar aquela informação do catálogo de backup, ou deletar ou eliminar, né? Mas isso continuaria sendo possível de alguma forma restaurar aquele dado, né? O ideal mesmo seria que a própria ferramenta gerenciasse isso. Você falou aqui com a gente hoje a ideia é software livre e tal, e o Bacula ele é open source, certo? Mas o repositório do Bacula, se alguém quisesse contribuir efetivamente para o código, tem uma parte aí do grupo aí que é de desenvolvedores, por exemplo, se quisesse mexer no código do Bacula. Isso, bom, tem inúmeras maneiras, né? Tem o Git, que eu até já falei um pouquinho, né? E coloquei aí na lâmina, quem quiser, só colocar no Google, né? Git do Bacula, você vai ter lá todo o código. O código do Bacula é em C, né? E assim, e C é muito difícil, o núcleo, né? Da solução em C, então é muito difícil. Agora, uma coisa que a comunidade, inclusive Java, ou de qualquer comunidade, pode utilizar, inclusive em seus projetos e tudo, você integrar, né? Integrar o Bacula através digamos que você queira fazer um plugin para backup de uma aplicação que você esteja fazendo, tá? O Bacula tem uma API, eu estou tentando, nesse meio tempo eu vou colocar aí no chat, tá? Eu estou buscando aqui o link, por isso que eu estou meio lendo. Pega a API aqui, ele tem uma API de desenvolvimento, que aí você pode desenvolver plugins, aí pode ser, a gente tem inclusive plugins em outras linguagens, em Perl, em Java, tá? Não sei se você consegue jogar aí no chat, eu vou colocar aí o link para a API, porque aí você pode fazer os seus plugins de backup, integrar o Bacula com qualquer coisa, preciso fazer um dump, preciso parar minha aplicação, preciso gerar um snapshot, enfim, qualquer uma das técnicas, né, necessárias para dar integridade aí nesse backup, nessa restauração. Você falou do Bacula, né, como a parte web. Eu encontrei no GitHub um Bacula-web, um repositório, que é uma ferramenta de monitoramento do Bacula, e o Bacula Web. É da comunidade também, ou é alguém alguma outra? A galera, porque eu não achei no GitHub, né? O Bacula tem um próprio repositório dele, pelo que eu entendi. Não está no GitHub essas... Não, ainda não está no GitHub, está no Git próprio, tá no Git auto-hospedado, existe até uma conversa para passar para o GitHub, literalmente. O Baclum é a interface gráfica oficial, está dentro do... Aí tem um Git dele, não vou saber onde é que está o Git dele agora, mas eu acho que tem um Git também do Baclum, tá? Esse Bacula-web especificamente é uma ferramenta, é uma interface gráfica meio que estática. Ela é mais estática mesmo, então ela só fornece assim relatório, monitoração, ela não é bem uma ferramenta de gestão. Tá bem sem mexer também aqui, até 11 meses sem contribuição aí. Isso. Legal.
E a comunidade do Java é super. A gente tem um plugin, é só na Enterprise que tem, de Java, de backup de máquina virtual do VMware, né? vSphere, mas nada impede, né, de vocês construírem aí plugins para qualquer aplicação que vocês precisem, né? Deixa eu colocar já vai estar aí na apostila, mas eu vou colocar o link aí do Git também. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio. É mais recomendado enviar todos os backups na nuvem ou manter um full e os respectivos incrementais também em ambiente local? Tarcísio, depende muito do seu ambiente, né? Assim, o que a maioria das empresas utilizam são desse jeito que você está falando mesmo, né? Que a gente chama de backup escalonado, né? Você tem diferentes níveis, né? Por que isso? Porque assim, se você for armazenar direto na nuvem, o tempo que você levar para fazer o backup vai ser mais ou menos o tempo que você vai levar para restaurar seu ambiente, tá? Então, tudo depende da sua infra, do caso concreto, né? Então, assim, se seu backup full demorar um dia, muito provavelmente você não vai poder esperar um dia para trazer esses dados de volta, né, e restaurar eles. Então, a maioria das empresas, assim, sérias, né, médias, elas têm vários níveis de backup. Normalmente tem um backup em disco local primeiro, pelo menos os primeiros backups, os mais recentes, e aí os demais, aí pode ser um backup em drive de fitas magnéticas, aí faz uma cópia, né, desses backups para fita ou para nuvem. São as mais comuns. Tá? Legal. Deixa eu ver se tem mais alguém tem mais alguma pergunta. Aqui tem você botou aqui o Bacula Git, deixa eu compartilhar lá com o pessoal. É isso, a galera, uma coisa que eu vejo muito é que backup a gente só começa a se preocupar depois quando a gente precisa, né? E quando é uma coisa que a gente está preocupado sempre, até porque o Bacula mesmo é uma ferramenta super antiga já é super testada. Uhum. Oswaldo, se o Bacula serve como ferramenta de backup pessoal. Olha, Oswaldo, é um canhão, né? Assim, é um sistema distribuído, né? Então você pensa assim, vou instalar um Hadoop para atender minha necessidade pessoal de machine learning, né? É possível. Nada impede você instalar dentro da sua máquina em Linux um servidor do Bacula com storage de e tal. Agora tem muitos recursos, né? Ele é mais orientado mesmo a fazer backup de vários servidores, centenas de máquinas. Mas com o ambiente, vamos pensar assim, no ambiente doméstico, mas que o cara tem 2, 3 hoje em dia, 2, 3 máquinas da família e um NICE em casa. Já dá para... Aqui em casa eu tenho um NICE pequenininho, que o backup dele me dá o maior trabalho fazer, cara. Vou tentar essa experiência aí. Pronto, faz com o Bacula, precisa de ajuda aí. Porque dá o maior trabalho fazer, eu faço na mão. Entendi. Não. Precisando de ajuda. É um script fazendo zip das pastas e copiando meio FTP, assim. FTP tem algumas limitações de performance, né? É feio. Para empresa, nível empresarial mesmo, a gente usa o próprio protocolo do Bacula, né? O próprio socket do Bacula, né? Conexão socket é mais rápido. Né? Mas talvez seja a ideia aí, né? Ou plugin do Bacula para Dropbox, essa galera aí também. Tem algumas integrações que a gente faz aí com rclone, dá para armazenar no Dropbox também. Legal. O Bacula é uma ferramenta que eu, lá numa empresa que eu trabalho, usa. Né, a gente usa, acho que se eu não me engano foi você que foi fazer treinamento lá com o pessoal. Quando eu cheguei, eles já usavam. Né, e super interessante, super tradicional já, né? Fico feliz de ter um baiano aí à frente dessa parte, né, do Bacula aqui na América Latina aí. E desejo muito sucesso nisso aí. Agradecer de novo aí a sua presença. Deixa eu ver se tem alguém mais. Tá aqui com a distribuição para o pessoal ser hora. Mas é grande, né? Tão pequenininho assim não, né?
O pessoal tem na internet vários containers, né, para Docker e tal, assim, é bem simples, né, de instalar. Agora, assim, você pega o container do Docker, assim, você saber o básico também é um pouco complicado, né? O ideal mesmo é dar uma lida, dar uma estudada. Não é nenhum Coloquei o Oswaldo aí. Ok, Heitor. Mário achou que você tinha sido meu aluno, né? Quando você disse que tinha formado na Católica e estava trabalhando com TI. Eu ensino na Católica desde que o curso começou. Ele disse assim, foi seu aluno. Eu falei, Heitor Faria, não lembro dele. Mas aí depois você esclareceu que você formou em Direito, né? Eu acabei de ver um episódio hoje que não adianta muito a gente pensar em backup depois que a gente perde os dados, né? Talvez eu tenha perdido os dados, eu não consegui ver ainda. Minha conta da minha máquina pessoal, ele sumiu. Não aparece mais e o dado está lá. Assim, existe alguma ação do Bácula para uma situação dessa numa empresa onde, cara, tive um problema, tal, existe alguma ferramenta que consiga ajudar depois do desastre acontecido? Você tem alguma coisa de recuperação, de informação, algo desse tipo, sem ter feito backup, não, né? Alguma coisa que seja auxiliar ao Bácula, não? Não, sem ter feito backup, aí... leite derramado, né? Aí tem outras ferramentas, né? No Linux você tem, não sei se você usa Linux ou Windows, mas se fosse Linux você tem aquele undelete, né? Aí são ferramentas mais baixo nível, né? De recuperar lá no disco mesmo. Físicas mesmo. Né? Agora sem backup não tem. O pessoal fala, né? Só Jesus salva. Né? Tem que pensar no backup antes, né? Montar a estratégia, guardar, deixar tudo disponível. Eu me lembro que eu trabalhava numa organização que ela gastou uma fortuna com a ferramenta de backup, mas o dia que ela precisou do backup para restaurar, não conseguiu. Estava tudo lá armazenado e tal. Não era o backup. Não era o backup. Tranquilo. Acontece. Tá bom. Tem que testar o backup. Acho que a primeira coisa que tem que fazer é testar uma recuperação. Obrigado, Heitor, mais uma vez aí. Valeu, obrigado pela sua participação, pela apresentação. Depois eu vou pegar os slides. Você quer fazer o sorteio agora ou a gente sorteia e depois a gente te passa os dados do ganhador? Como é que você quer fazer? Tanto faz, pode fechar depois, você só me manda o endereço da pessoa, o nome eu passo para o editor. Beleza, então vamos deixar lá para entrar para o sorteio no final. Mais uma vez, brigadão, Heitor, valeu aí a participação. Oswaldo, quer falar alguma coisa? Ok, só agradecer também, muito obrigado, Heitor, pela participação no evento aqui, eu acho que foi bem interessante, a gente conhece um pouquinho mais da ferramenta, né, eu ouvia falar do Bácula, mas conhecia pouco, tal, acho que dá para a gente ampliar a visão aí, muito obrigado. Não, obrigado a vocês, a gente está disponível, se quiserem fazer um curso aí presencial na Católica, ou até mesmo uma instrutoria aí, né, para uso interno, a gente está disponível, tá? Tá certo. Tá ok. Fazer uma extensão aí lá. Minha demanda. Valeu, Heitor. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço. E aí, Mário, você que manda. E aí, galera, vamos começar o sorteio ou vocês querem... De manhã acabou que vocês tiveram aula de Git e de push maravilhosa aí com a Karina. Não sei se vale a pena a gente estar aqui fazendo a mesma aula. A gente acabou mostrando também como é que funciona a questão como é que vai funcionar essa questão da contribuição, né, lá no Hacktober. Já tem aluno me mandando print aí, Mário, dizendo que já conseguiu um pull request, só faltam 3. Pô, que massa, que massa, que massa. Bom, a gente podia ter botado um desafio, né? Quem conseguisse até o final do dia... sorteava alguma Mas embora, coisa, né? eu acho melhor a gente partir para o sorteio. O que é que vocês acham? O que é que essa galera aí acha aí, que está assistindo aí? Vocês preferem partir para o sorteio? Tem alguém que perdeu de manhã? Tem dúvida dessas regras aí do Hacktober? Só relembrando, não sei se ainda dá tempo, né? As regras para participar do sorteio é estar inscrito no evento. A inscrição no evento, acho que agora a gente não botou o link agora de tarde, né? Não sei se ainda dá para colocar. Eu só perguntar, tem alguém que está presente aqui que não está inscrito? Samila respondeu, era, né? sim.
Opa, sim. Então, manda o link aí. Eu não sei se o link vai permitir ainda. Se bem que está durante, né? Eu acho que vai permitir. Ele é 1 hora após o evento, eu acho que ele para de permitir Tem um link fácil para... Deixa eu pegar aqui, vou mandar o link para ela. Pode pedir a Popete para... Popete está aí? Para publicar o link? Acho que não, só para nós dois. Eu estou publicando. Vou colocar. Ah, você está com direito de publicar? Tá, beleza. Estou publicando aqui. Então vamos lá. Nós tivemos aí no final, aí, no apagar das luzes aí, quase 100 inscritos. Tem uma dúvida de Ila. E Ila perguntou até quando pode fazer o pull request. Até o dia 31 de outubro. Depois fecha. Oktoberfest, em Oktober pode. Samira disse que está inscrita. Danilo, sim. Opa, vou botar o link aqui. Então vamos lá. Última chance, tá? Última Se chance. inscreve para participar do sorteio. Vou repassar aqui, vou fazer o seguinte, vou repassar as regras aqui do que a gente fez, o que a gente fez hoje, dar uma repassada no que a gente fez hoje, nas regras, e aí a gente entra para fazer o sorteio. Tem gente dizendo que só veio agora à tarde, Mário. Mas aí pode assistir o vídeo da manhã, né? Para saber como que faz o pull request, como que monta o Git e tal. Tá disponível. O vídeo vai estar disponível. E pode procurar a gente também, tá? Não tem... Vai poder estar aí procurando a gente. Para ganhar a camisa ou plantar uma árvore, né? Vocês que vão escolher o que é que vocês vão preferir. Né? Eu acho que plantar uma árvore é um negócio bem legal. Né? Principalmente pelo que está acontecendo nas nossas árvores aí. Bom, o Hacktoberfest 2020, ele começou desde o primeiro, vocês podem já está valendo, né? Então, aberto a toda a comunidade global, todo mundo, estudante, desenvolvedor. A gente viu de manhã, né, com o Otávio, a gente teve uma aula aí de open source com o Otávio e com a Karina. Você pode compartilhar, você pode participar disso aí. Você pode ajudar a posicionar o crescimento do software livre e todos os níveis de habilidade são encorajados a participar desse desafio. As solicitações de pull request devem ser feitas em um repositório hospedado no GitHub, então só vale, no caso do nosso backlog está fora aí, porque não está hospedado no GitHub. Você pode se inscrever e contribuir entre 1º e 31 de outubro. Então, já está valendo e até o dia 31 de outubro. Todo mundo bem-vindo. A quantidade, que são 4 para ganhar a camisa, né, ou mais, né, o request que vocês consigam. Mas a qualidade é importante, tá? Porque essa ação vai ficar registrada lá. É bom para o seu currículo, é bom para você, é bom para aprender, né? É muito legal. E o impacto que você vai deixar é a longo prazo aí nos projetos open source. Beleza? Sorteio que a gente vai ter agora tem o link do desconto da Alura, que a gente vai passar para todo mundo, que está lá, eu vou mandar um mailing para todo mundo. Vão ter 2 carreiras na Alura com 6 meses de acesso. O livro do Bácula, que o Heitor deixou aí para a gente sortear. Deixou aí igualmente. E a premiação do Hacktoberfest é uma camisa, tá? Ou plantar uma árvore, né? Você vai poder escolher a partir de 4 pull request que você faça. Hoje estiveram com a gente o Otávio, a Karina pela manhã, né? E aí a gente fez uma coisa um pouquinho diferente. E agora à tarde teve com a gente o Heitor Faria, né? E aí, mais uma vez, aí também agradecer a Alura, ao Java Bahia, né? O canal aqui que a gente está transmitindo via Java Bahia, né? Apoiem as comunidades, ao Bácula lá, que também apoiou aí, colocando o Heitor aí para palestrar para a gente aí, e a Universidade Católica aí, que ajuda aí, sempre está aí participando e apoiando aí esses eventos aí que a gente tem feito.
Beleza? A gente vamos todo mundo, quando voltar presencial, acabar a pandemia, vai estar todo mundo aí. Espero estar com a camisa aí da Oktoberfest, beleza? Ou o Oktoberfest, ou lá no site da árvore, dizendo que, ó, plantei minha árvore e tal. A gente tem sempre que fazer isso, né? Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Isso que dizem que é para completar tudo. Então, não é que não falam de ganhar camisa, né? Mas eu prefiro a camisa também. Não vou dizer não. Eu já plantei a árvore, na verdade. Mário, teve uma pergunta do Jean Xavier, perguntou qual era a trilha, qual era a carreira da Loura. Eu não tive essa informação, não sei se é qualquer uma, ele escolhe. É qualquer uma. Quem ganhar vai poder escolher uma carreira. Como posso encontrar os repositórios do... Isso aí foi a pergunta do Joaldo. Como é que posso encontrar os repositórios no Hacktoberfest, no GitHub? Bom, Joaldo, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Opa. Deixa eu colocar aqui. Esse negócio de transmitir online. Bom, ao entrar no Hacktober, ele vai pedir... Ele vai pedir para você se cadastrar, né? E logar com seu usuário, né? Vincular seu usuário do GitHub. Vou parar aqui. Eu tenho 2 salas, né? Agora vai melhorar. Então, ao entrar no Hacktober, vocês vão aqui no Start Hack. Aqui ele tem uma explicação, tem a nossa camisa aqui. Aqui a camisa ou plantar uma árvore. E aí você vem o Start Hack. Vai se logar com sua conta do GitHub, tá? Então ele como eu já entrei aqui, ele está me redirecionando. E aqui ele está mostrando, opa, meu progresso aqui, 3 de 4 pulls. Né? A gente vai trabalhando no que pode. Beleza? Mas assim, e aí ele vai botar aqui, se aceito, se está pendente, se é inválido. Só vai valer, aqui, por exemplo, ele está dizendo que está contando, mas ele não tá valendo esses pulls aqui, porque eu não coloquei Hacktoberfest, não tem Hacktoberfest nesse repositório. Só vai valer issues que tem escrito Hacktoberfest. Então, como é que a gente vai achar o Hack? Esse aqui vai ser o seu dashboard. Como é que a gente vai achar o seu Hacktober? Você pode escolher a linguagem, tá logo aqui na página inicial, mas realmente eu prefiro ir direto no GitHub, Pera, eu não estou compartilhando a tela, galera. Ou tô? Tá aparecendo aqui. Tá, beleza. Então, lá embaixo, depois disso aqui, ó, tem um Pac-Man Game que você pode ajudar em CSS, em JavaScript, né? Mas aqui você pode aqui, ó, browse more on GitHub. Então, você vai ter mais projetos lá no GitHub. O que faz esse projeto estar aqui, né? A pesquisa que ele fez é usando a palavra-chave Hacktoberfest, tá? Então, o label Hacktoberfest, status de aberto e a issue estando lá. Então, se ele tiver a label Hacktoberfest, vai valer aí o seu commit. Então, procura aqui um commit. E você pode botar outras labels também, como primeira aqui, ó, good first issue, ou seja, você pode botar que são issues fáceis de fazer ou boas para a primeira issue. Aqui um outro aqui, ó, update readme, ou seja, o cara tem aqui uma issue que é para você atualizar o readme. Então,
tem algumas, uma app Java aqui de converter, né, de converter moeda. Então aqui, provavelmente um código ligado à conversão de moeda. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Se a gente fosse atender a qualquer um dessas issues, a ideia é clicar na issue, né? Aqui o cara já colocou aqui que está pedindo, né? Adicionou aqui na issue. Tem um requirements da issue. Você vai ler, opa, leu aqui o que é que você quer. Você pode eu vou fazer essa issue, né? Desejo fazer essa issue. Se não, ó, leu a issue, vai lá no repositório, faz um fork desse repositório, tá? Faz aqui um fork desse repositório, faz a alteração que ele pede e depois a gente faz um pull request, altera e faz um pull request para o repositório dele. Certo? Então aí a gente vai conseguir. Esse cara aqui é um repositório, por exemplo, de treinamento ligado a códigos e algoritmos Java, que ele está sugerindo exemplos aí. Legal, Java de A a Z aqui do Dub César. É um indiano aí. Beleza? E aqui os contribuintes, já 98 pessoas já contribuíram aqui nesse projeto. Né? Beleza, galera. Deixa eu baixar aqui. Eu vou baixar agora. Quem contribuiu, contribuiu. Quem se inscreveu. Eu vou baixar aqui, fazer o download da lista de presença. Renato fez uma pergunta aí, Mário, você viu? Não estou sem ver a tela do Renato. Deixa eu achar Renato. Renato Oliveira, logo depois de Joaldo. Pronto. Pelo que eu entendi, ele encontrou alguns projetos dos anos anteriores. Se fizer para eles, vale também? Vale também. Ele encontrou projetos de anos anteriores com a marca Hacktoberfest, né? Se tá Hacktoberfest, vai valer, cara. Se você enviou agora, se você enviou em anos anteriores, já não vai valer. Não você. Pelo que ele está falando, a galera marcou o Hacktoberfest em outros anos. Mas a issue continua lá. Então vai valer. Então vai valer, né? Vai valer. Beleza. É isso, a Luci... Foi o que eu entendi. Isso. Vamos baixar aqui. Cadê? Lucilândia tem inglês fluente. A gente pode pegar as issues de tradução aí, matar e ganhar a camisa também. Vamos pegar aqui o... Você vai rodar aí, Oswaldo? Você vai quer rodar alguma ferramenta ou você vai... Que aqui tem ordem alfabética, hein? Você quer numerar os carinhas? Está numa planilha? Como que é? Está na planilha. Peguei uma planilha aqui. Quer criar um código na frente? Você tem alguma ferramenta de sorteio? Tem uma que é o sorteio, né, online. Sorteador, Sorteador. Só tenha cuidado que ele tem uns bannerzinhos que vêm do lado que às vezes não são coisas ortodoxas. Então vamos fazer em Java, né? Uma coisa para sortear aqui. Pode usar na própria planilha, um random qualquer um. Deixa eu abrir aqui. Você já pedia marcando com Hacktoberfest aí para alguém criar um código Java já. São quantos inscritos que a gente tem? Aí vamos dizer a regra. A pessoa tem que estar presente no sorteio? Ou não? Cruel, hein? Cruel isso aí. Estou terminando de fazer download aqui da planilha. Tá lenta essa planilha. A internet tá lenta aqui. Muita coisa aberta. Vai valer para quem participou de manhã só? Vai valer para quem não estava nem de manhã nem agora? Como é que vai ser? Tem a galera que fez check-in aqui. Tem uma galera que não fez check-in.
Mas eu acho que é melhor valer para todo mundo que está aqui. Vamos sortear. Todo mundo. Vamos valer para todo mundo que está nessa lista aqui que se inscreveu. Certo. Esse repositório aqui é um repositório suspeito da Hacktober, ó. Ele é muito usado em outubro, ó. De outubro em outubro. Muito suspeito. São os Amazing Projects que a gente costuma. Que a galera gente tava conversou falando. de manhã. Bom, tá carregando aqui minha planilha. A Carolina está dizendo que aumentou a concorrência desse jeito. Tô numa atenção aí. Vocês vão ter que confiar em mim, né? Então não tem jeito. Abriu aqui. Cara, não vai terminar nunca esse download. Acho que entrou em um loop eterno aqui de conclusão desse download. Suspense. Será que alguém a galera tá se inscrevendo enquanto eu faço download? Se inscrevendo nessa planilha? Não, nos eventos, né? No evento. Uma só? É uma planilha só. Acabei baixando duas, mas... Pressão 4. O meu... Mas ó, conseguiu baixar lá? Rapaz. Oi. Tentando aqui baixar a planilha aqui, mas... Entrou em algum loop aqui. Ela não quer baixar de jeito nenhum. A conexão tá lenta aqui. Deixa eu fechar aqui essa janela. Pra ver se me ajuda. O Zodion sumiu, foi embora. Sorteio da fina. Vamos lá. Cara, já fechei todas as janelas aqui. Ele não quer de jeito nenhum rodar esse sorteio.
Opa. Vou tentar abrir aqui. Por falar em backup, é o Time Capsule fazendo backup aqui. Consumindo a máquina. Possuindo a máquina. Vou tirar aqui a... Pronto. Consegui abrir aqui. Então, vai ser para cada linha uma pessoa. Seguindo a ordem, a sugestão de Oswaldo, vamos abrir o sorteador. Bom, por garantia, vou compartilhar aqui a tela agora, mas já olhei que, já verifiquei que o sorteador não tem nada demais. A gente então vai da linha 2, né, de inscrições até a 71. Então, sortear um número entre 2 e 71. Opa, 71, não é isso? 2 e 71. Então, esse sorteio agora vai ser do livro, tá? Vamos sortear o livro. Vamos sortear agora o livro. Vai para... (67). Vamos ver quem é o 67, está aqui. Ganhou o livro. G. Anderson Barros é o ganhador do livro aí. Vamos agora fazer um novo sorteio. Sortear de novo. Agora as duas carreiras lá da Alura. Falei do número 2 ao 71. Vou sortear 2 números. Ativar a animação. Sortear agora. (16 e 52). Então, 16... Vou pegar o 52 aqui. O 52, Juliano Armentano. Juliano Armentano, a gente vai entrando em contato com ele. Então, Juliano Armentano tem uma carreira da Alura. E o 16, deixa eu pintar. Vamos ver quem foi o 16. Foi alguém que se inscreveu logo no... Renato!
Renato Russo de Oliveira. Renato acabou de ganhar. Renato tá aí, né? Renato, se não tá, se saiu, a gente tira ele. Né? Ele tá aí ainda? Se ele não responder, a gente tira ele. Oswaldo está acompanhando aí para aferir o resultado. Então, todo mundo aí de acordo com os resultados do nosso sorteio. Parabéns aí ao Renato, parabéns a todos, né, que participaram nesse sábado aí de sol. Então aqui, Juliano também, parabéns ao Juliano, parabéns ao Janderson. A gente vai entrar em contato por e-mail com vocês para pegar os dados e passar. O Renato apareceu, ó, ele tinha saído, voltou para poder estar aí ganhando o prêmio dele. Parabéns aí a todos. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado a vocês também, que sem vocês isso aqui nada teria acontecido. Obrigado ao Java Bahia. Valeu, Antônio. Valeu, Ivan. Oswaldo, obrigado também. Obrigado a todos vocês pela confiança. Eu vou encerrar aí mais uma vez com um vídeo do Hacktober aí para a gente assistir. Fica aqui também, ó, entrar em contato com... Se quiser entrar em contato com todo mundo que esteve aqui, entra lá, se inscreve no Java Bahia, se inscreve no canal do Java Bahia, participa. O Monteval estava aqui, ele tem escrito artigos para o Java Bahia, vocês também podem escrever. Então, marca lá, assiste de novo o vídeo. Até a próxima. Vamos passar agora de novo o vídeo. Valeu, galera. Vamos agora fazer por request aí para poder dar tudo certo. Oswaldo voltou. Quer falar, Oswaldo? Cara, minha internet aqui deu pau. Eu tô pelo celular agora. Oswaldo pelo celular? Pelo celular, que minha internet acho que caiu aqui. Despede aí da galera. Quando você terminar de se despedir, eu passo pela última vez. Já aí sorteou? Já sorteou? Sorteei, cara. Sorteei. Quem ganhou? O Renato ganhou. O Janderson ganhou o livro. O Renato e o Juliano Armento ganharam as carreiras do Alura. Parabéns aos ganhadores. Parabéns a todos aí. Obrigado aí. Vocês querem Instagram? Lucilândia, venha participar do Java Bahia e ajudar a gente aí e tomar conta desse Instagram. A gente aceita, né? A minha camisa aqui tem Oswaldinho, ó. Só homenagem. Pô. A minha, na verdade, tem aqui o pessoal do... Vamos lá. Tchau, galera. Então, falou, galera. Obrigado pela presença de vocês. Sábado, esse horário, né? Quem participou o dia inteiro. Valeu. Esperando que no ano que vem a gente consiga trazer o Hacktoberfest de novo para cá. Vamos fazer de novo presencial. Fazer de novo presencial. Ok? Valeu, galera. It's Hacktober. Camisa, galera do seu... It's a Hacktoberfest. And if you don't know what Hacktoberfest is, It's a celebration. And it's an open source. Hacktoberfest is a month-long celebration of open source software. Created by DigitalOcean. It's changing the world one pull request at a time. You can be a developer, designer, or even a content writer. In short, you do open source contributions and you get lots of swag. Yes. Swag bag. This is so amazing. A Hacktoberfest t-shirt, guys. I would like to thank DigitalOcean for sending me this t-shirt because I was participating in Hacktoberfest. So join us for this year's celebration of open source software at hacktoberfest.com. Let's get hacking.